Você já parou para pensar que nada no nosso planeta é realmente eterno? Que até mesmo os lugares mais grandiosos, lindos e icônicos podem desaparecer de uma hora para outra? Imagine só. Um dia você está diante de uma cachoeira colossal, de uma formação rochosa única ou de um monumento histórico que atravessou séculos. E no outro, puf, simplesmente não existe mais. É assustador e ao mesmo tempo fascinante. O mundo está cheio de exemplos de lugares que pareciam indestrutíveis, mas que hoje só sobrevivem na memória, em fotografias antigas e, claro, nas histórias que contamos. Neste vídeo, você vai descobrir marcos naturais e construções humanas que desapareceram para sempre. Alguns foram destruídos pela própria força da natureza, outros pela ambição ou descuido humano, e alguns ainda carregam aquele ar de mistério, como se o planeta tivesse decidido guardá-lo só para si. E eu já te aviso, no final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um lugar turístico ou uma paisagem natural do mesmo jeito. Porque acredite, qualquer um deles pode se tornar apenas uma lembrança. As Cataratas de Guaíra, o gigante engolido pela represa. Se você acha que as Cataratas do Iguaçu são as mais impressionantes do Brasil, espera só até ouvir falar das Cataratas de Guaíra. Pouca gente conhece hoje, mas até os anos 1970, elas eram uma das maiores quedas d'água do planeta. E imagina só, o volume de água que despencava por ali era 3 vezes maior que o das Cataratas do Niágara. Estamos falando de até 12 milhões de litros por segundo. Era um espetáculo ensurdecedor, tão grandioso que dava para sentir a força da água no corpo, mesmo estando a centenas de metros de distância. Essas cataratas ficavam na fronteira entre Brasil e Paraguai, no Rio Paraná. E por muito tempo foram motivo de orgulho e espanto para quem passava pela região. Mas a ambição humana decidiu mudar essa história. Nos anos 1970, os governos do Brasil e do Paraguai decidiram construir a usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo. Claro, a energia gerada seria fundamental para abastecer os dois países. Mas havia um custo. Para erguer Itaipu, era preciso inundar a região das cataratas. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1982, as comportas da represa foram fechadas e lentamente as águas começaram a subir. Em poucos dias, o espetáculo natural que levou milhões de anos para se formar desapareceu para sempre, afogado sob o lago da usina. Na época, centenas de pessoas se reuniram para se despedir do gigante. Houve até rituais simbólicos, como se as quedas d'água fossem uma entidade que merecia respeito. Mas nada disso trouxe as cataratas de volta. Hoje, elas só existem em fotos antigas e na memória de quem teve o privilégio de vê-las com os próprios olhos. E aí eu te pergunto, se você estivesse lá, teria coragem de abrir mão de uma maravilha da natureza em troca de progresso e energia elétrica? A Janela Azul de Malta, um arco mágico que virou lenda. Nos filmes e cartões postais, Malta sempre brilhou com uma imagem em especial, a Azure Window, ou Janela Azul, um arco natural de pedra calcária que parecia saído de um cenário de fantasia. E, de fato, ele apareceu em várias produções de cinema e TV, incluindo Game of Thrones. A formação ficava na ilha de Gozo, no mar Mediterrâneo, e se tornou um dos maiores símbolos de Malta. Turistas de todo o mundo viajavam só para caminhar até o topo da estrutura ou simplesmente admirar sua imponência diante do mar azul profundo. Mas havia um detalhe. Como toda formação rochosa exposta ao mar, a Janela Azul estava em constante erosão. Durante décadas, pedaços do arco caíram pouco a pouco, sinalizando que sua vida útil não seria eterna. Mesmo assim, turistas desafiavam os avisos e caminhavam sobre o topo, em busca da foto perfeita. Até que, em março de 2017,
Uma forte tempestade colocou um ponto final nessa história. Em questão de segundos, o arco inteiro desmoronou e desapareceu sob as ondas. O mundo assistiu, incrédulo, ao fim de um dos cartões postais mais famosos do Mediterrâneo. E Malta perdeu um símbolo que parecia eterno. Hoje, só mergulhadores podem ver os restos da janela azul no fundo do mar. E você? Arriscaria caminhar sobre algo que todos sabiam que estava prestes a ruir? Os terraços, rosa e branco da Nova Zelândia, as escadarias mágicas. No século XIX, viajantes descreviam os terraços rosa e branco como a oitava maravilha do mundo. E não era exagero. Essas formações naturais ficavam no lago Rotomahana, na Nova Zelândia, e eram verdadeiras escadarias feitas de sílica endurecida, moldadas por águas termais ricas em minerais. O resultado? Uma sequência de degraus naturais, gigantescos, que formavam piscinas cor-de-rosa de um lado e brancas do outro. Visitantes da época diziam que era como caminhar por uma escultura de mármore criada pela própria terra. Além da beleza, os terraços também eram usados como spas naturais. Imagine-se em pleno século XIX, mergulhando em águas termais cercado por uma paisagem quase mágica. Mas em 1886 tudo mudou. O vulcão Monte Tarawera entrou em erupção. A explosão foi tão devastadora que não apenas destruiu aldeias inteiras, mas também enterrou os terraços sob toneladas de cinzas e detritos. Por mais de um século, acreditou-se que os terraços rosa e branco haviam sido destruídos para sempre. Mas em 2011, novas pesquisas sugeriram que parte deles ainda existe, escondida no fundo do lago. Estão lá, intocados, como um tesouro secreto que a natureza decidiu esconder dos humanos. E fica a dúvida, será que algum dia vamos poder ver de novo essa maravilha perdida? Ou será que é melhor deixá-la guardada como mistério? Maya Bay, Tailândia. A praia que viralizou e sumiu. Se você assistiu ao filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, provavelmente ficou de queixo caído com aquela paisagem de areia branca, águas cristalinas e penhascos verticais cercando a baía. Essa era a Maya Bay, na ilha de Phi Phi Le, na Tailândia. Depois do filme, o local se tornou mundialmente famoso, anos antes de o conceito de viral existir. Milhares de turistas começaram a chegar diariamente, trazendo barcos, protetores solares, plástico e, infelizmente, danos ambientais irreversíveis. O que aconteceu? O ecossistema da baía começou a colapsar. Os recifes de corais foram destruídos, espécies marinhas desapareceram e o turismo desenfreado transformou um paraíso natural em uma área em crise ecológica. Em 2018, o governo tailandês decidiu fechar a baía por 4 anos para permitir a recuperação ambiental. Só em 2022, Maya Bay reabriu, mas com regras rígidas. Barcos não podem entrar na praia, o número de visitantes é limitado e o período de visitação é controlado. Ou seja, a baía voltou, mas a Maya Bay original, selvagem, intocada, já não existe mais. É uma lição poderosa sobre como a ambição e o turismo desenfreado podem destruir algo que parecia eterno. E você, quando visita um lugar incrível, já se pergunta se está ajudando a preservá-lo ou se está contribuindo para sua destruição? Wawona Tunnel Tree, o século das sequoias e a fotografia turística. No final do século XIX, parques nacionais como o Yosemite começaram a explorar o turismo de automóveis. Uma ideia curiosa ganhou força: abrir túneis em sequoias gigantes para que carros passassem. A mais famosa foi a Wawona Tunnel Tree, com base de 26 pés de diâmetro, permitindo que visitantes dirigissem através dela. A árvore tinha cerca de 2.300 anos de idade, um verdadeiro símbolo da paciência e força da natureza.
Mas em 1969, após uma pesada nevasca, a Wawona Tunnel Tree não resistiu e desabou. Hoje, os visitantes podem ver apenas o tronco caído, como testemunho do que foi uma gigante viva que resistiu milênios e não suportou algumas décadas de turismo humano. E você já parou para pensar em quantas árvores antigas, que poderiam viver milhares de anos, desaparecem por descuido humano ou modificação do ambiente? Depois de explorar essas maravilhas que o mundo perdeu, das cataratas de Guaíra, que foram engolidas pelas águas da represa de Itaipu, a imponente janela azul de Malta, que desmoronou em segundos durante uma tempestade, dos mágicos terraços rosa e branco da Nova Zelândia, soterrados pela erupção do Monte Tarawera, a paradisíaca Maya Bay, que precisou ser fechada por anos para se recuperar do turismo desenfreado, até a gigantesca Wawona Tunnel Tree, que resistiu milênios e acabou caindo sob o peso da neve, fica uma lição clara: nada no mundo é realmente eterno. Cada um desses lugares nos lembra da fragilidade da natureza, do impacto humano e do tempo implacável que transforma até as maiores maravilhas em memórias. Eles desaparecem diante de nossos olhos ou sob nossos próprios atos, e tudo o que resta são fotos, relatos e lembranças de sua grandiosidade. E aí eu te pergunto, se você tivesse a chance de visitar um desses lugares antes de desaparecer, qual escolheria? Quais memórias você gostaria de guardar para sempre? Se você curtiu conhecer essas histórias incríveis e quer continuar explorando curiosidades que vão te surpreender, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de clicar no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Prometo que ele vai te levar a lugares que você nem imagina que existiram. Até a próxima e lembre-se, o mundo está cheio de maravilhas e algumas podem desaparecer antes que a gente perceba.